Vamos lá, galera. Dando continuidade, né, ao que a gente estava falando sobre personalidade. Daqui a pouquinho a gente vai começar a traçar o nosso tipo de personalidade. Vou explicar para vocês os detalhes. Pega um papel, uma caneta, um caderno e uma folha para você anotar, que vai fazer parte do exercício para todas as turmas. Então, é bom você acompanhar para você saber fazer o exercício. Show de bola? Então, vamos lá. Importante também você entender que quando eu interpreto a personalidade, eu preciso perceber as coisas que estão ao meu redor. E aí isso é uma parte cognitiva que a gente precisa desenvolver e que não é fácil, tá, gente? Às vezes parece assim, não, mas é óbvio que tem que ter percepção. Parece óbvio, mas não é. Como diz o outro, parece óbvio, mas a gente precisa trabalhar esta percepção. Percepção é uma coisa que a gente fala muito na psicologia. Perceber o ambiente, perceber a pessoa. Porque a gente tem traços, né? Dá pistas que hoje a gente não tá legal, que estão acontecendo algumas coisas. Por exemplo, o depressivo, ele não fica depressivo da noite para o dia. A gente vai percebendo que a pessoa vai mudando. Mas como a gente acha que é natural, a pessoa muda mesmo, a gente não dá bola e acaba que a pessoa, quando se vê, tá na última fase e é difícil dar a volta. A parte afetiva também, o sentir e o querer é grande importância e é um fator determinante da personalidade. Eu quero me descobrir, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, como que eu posso mudar algumas coisas, evoluir, adaptar, me conhecer, saber onde que eu posso ir, o que eu devo abrir mão da minha vida, né, ao longo da minha vida. Então, assim, os motivos que levam as pessoas a se comportar daquela maneira, e isso é importante, a percepção. Porque se eu não percebo, eu não vejo as diferenças nas pessoas. Então, eu acho que todo mundo tá igual. A pessoa nem falou comigo. Ela é assim mesmo. E aí fica difícil eu identificar, né, as pessoas. Porque, querendo ou não querendo, os indivíduos, eles têm características que são comuns, mas também são diferentes, né? Então, assim, algumas pessoas, elas são autênticas. Só elas são assim. E às vezes a gente eu queria ser igual a pessoa, igual fulano. Pois é, às vezes ela é ordeira. Ela é ordeira na psicologia, a gente chama de ela é uma pessoa autêntica, ela é daquele jeito. E aí é muito difícil para eu copiar, porque eu também tenho o meu jeito. E assim, algumas pessoas têm características que são da personalidade, a persistência e a teimosia. Só que eu preciso cuidar porque ambas levam à rebeldia e a ímpetos vingativos, como a gente chama. Porque a pessoa ela vai entrando num estado de cólera, que a gente chama do cólera, que ela fica rebelde, e aí ela quer se vingar, e aí ela se torna obstinada a prejudicar aquela pessoa. Então, o Freud fala que tudo isso interfere ao ser humano até os 7 anos. Por quê? Porque é um momento da infância que isso está muito, como é que eu posso dizer, ao ar livre. A criança tá passando por situações. Então, assim, às vezes elas são isoladas, os pais não deixam ela ir em lugar nenhum, não deixam conversar, não deixam brincar, não deixam cair, não deixam se machucar, não deixam chorar. E aí, existem fases da infância. Então, a primeira fase, que é onde o bebê tem os primeiros instintos, né? Faz cocô, faz xixi, enfim, chora, mama. Às vezes a mãe não quer dar o peito, e aí também não, enfia aquele não, aquelas coisas, porque às vezes a criança recusa e tal.
Mas aí ele fala que na infância o mamar é importante para a criança e isso desenvolve ela. E quando a criança não tem isso, ela começa a reter as coisas. Então, é onde a criança não faz cocô, não faz xixi. E parece fácil, né? Um simples fato, né? Mas ele fala que essas pessoas, elas acabam tendo uma constituição diferente e um caráter diferente em relação à personalidade dela, porque há um desaparecimento da palavra chamada erotismo. E não é o erótico, gente, do lado sexual, não. Mas é porque a criança, ela está desenvolvendo os sentidos. E aí, naquele momento que ela deveria sentir, que ela deveria ter o prazer, porque a criança, ela tem um prazer de fazer o xixi, o cocô, que vocês não têm noção. E aí, quando a criança, por medo, por alguma coisa, tem pais, né, que machucam, que queimam, que batem, mesmo pequenininho, assim, e a criança, ela vai segurando, ela não quer engolir. Então, assim, isso vai fazendo com que esse erotismo desapareça na criança. E aí, na fase adulta, várias coisas em relação à sexualidade dela ficam, tipo, aquela pessoa que, tipo, eu não sei quem eu sou. Então, já é comprovado que os gays não é um traço de personalidade, mas lembra que é a genética e o ambiente? A genética contribuiu e aquele ambiente que a criança estava inserida também. Então, tem que cuidar muito o adulto, o que ele vai falando, o que ele vai fazendo, como ele vai sentindo, tocando a criança. Porque isso também ajuda e influencia na fase adulta. Então, e assim, longe, gente, de julgar, meu Deus, os meus melhores amigos são gays, adoro. Eles são pessoas que sabem se colocar no lugar do outro, não julgam, não criticam. Então, assim, para mim não tem preço conviver com pessoas assim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes já tive contato com pessoas assim, eles têm dúvidas sobre a sua própria sexualidade. Tem uma aluna, agora já se formou tudo. Ela fez várias sessões de coaching comigo, se perguntando: eu gosto de estar com meninas, mas eu também gosto de estar com meninos. Então eu não consigo entender se eu gosto de menina ou se eu gosto de menino. E ela era uma menina. Então, assim, a gente foi trabalhando essa sexualidade dela, quem eu sou, meu corpo. Que eu gosto de ser tocada, como eu gosto de ser tocada. Então, assim, e parece tão fácil, né, gente, falar sobre isso, mas não é. Para a pessoa abrir o jogo e falar o que ela gosta é muito difícil, porque ela não podia, na família dela, falar sobre essas questões de sexualidade, nem quando ela foi ficar mocinha, né, menstruou a primeira vez, os pais falaram sobre isso. Então, assim, imagina, uma adolescente, cara, tô sangrando, e o que eu faço com isso? Daí ela vai para a escola, pergunta para as amigas, e as amigas vão orientando. Então, não é fácil para criança não, adolescente, né, lidar com esse tipo de coisa. Ela fica, e aí, o que eu faço agora, né? E aí, sem orientação, fica mais difícil ainda, fica complexo de se resolver. Então, a, a eu tô lendo aqui um material para falar questões bem. Então, assim, o caráter, né? Como que. Porque personalidade, aquilo que eu falei para vocês de persona, tem a ver com o caráter. Então, o caráter ele é um conjunto de traços e características psicológicas, pessoais, que formam a tua personalidade. Então, assim, o caráter ele vai se construindo à medida que a criança vai crescendo, lembrando até os 7 anos. Então, outro ponto que a gente precisa observar é o traço de caráter. E eu sempre falo para os meus alunos, quando a pessoa tem falta de caráter,
isso já é um ato falho lá da infância. Então, quando você fala para alguém e ela não olha no teu olho, ela não consegue mirar o seu olho, é falta de caráter e é um traço que ela não tem. Então, por mais que a gente diga, poxa vida, olha para mim, ela não consegue, porque isso marcou a infância dela, restringiu ela e esse caráter ela não tem. E isso é considerado uma doença, falta de caráter, que tem a ver com questões da personalidade. Então, é uma coisa assim que quando você fala para alguém, você é um mau caráter, a gente tem que avaliar o impacto disso, né? Porque que conflitos estão envolvidos em relação a essa situação. Então, não é fácil, né? É importante a gente entender que dentro das disfunções da personalidade, que ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo, existe um problema chamado neurose. Então, assim, as pessoas elas caem nessa enfermidade e acabam virando neuróticas. Talvez somos neuróticos por natureza, mas vocês conseguem identificar o que é uma pessoa neurótica, um adulto neurótico? Então, uma pessoa neurótica, ela tem fixação por aquilo. E ela acaba regredindo ao ponto de ficar doente por uma perturbação externa. Então, assim, fulano é neurótico, porque se aquilo acontecer, ele fica louco e ele não consegue lidar com isso. E adoece, assim, gente. E aí, assim, se tornam mesquinhas, irritantes, sádicas, às vezes, por serem tão neuróticas. E a neurose, ela tem um pensamento fixo, é a neurose obsessiva que a gente chama. Aquilo e pronto. E se não for assim, eu não quero nada, eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir aquilo, enquanto eu não fazer do meu jeito, como eu quero. E assim, a gente vai estudar todos não, né? Existe o DSM-5, que são as doenças, né, da personalidade. São milhões, não, nós não vamos estudar todas, óbvio. Mas as principais doenças da personalidade nós vamos ver. Até porque você não vai se curar me ouvindo. Mas às vezes você vai se perceber com esse tipo de neurose. E dizer, gente, isso é uma neurose e eu não posso continuar assim. Eu preciso dar passos, eu preciso avançar, né, em relação à minha personalidade, senão jamais vou mudar, vou conseguir fazer diferente, vou conseguir ser melhor, vou conseguir evoluir, né? Precisamos evoluir enquanto seres humanos o tempo todo e a gente precisa reconhecer, porque o próprio latim, que vem do latim, né, o persona. Eu preciso identificar que quando fulano está próximo a mim, eu não sou quem eu sou. Eu visto uma máscara. E aí eu faço uma concepção dele diferente das vezes de quem ele é. Sabe o que é engraçado? É que quando você começa a perceber a sua personalidade, você vai ficando conforme em relação às coisas. Você vai tendo uma realidade concreta. Então, assim, você começa a se aproximar da pessoa sem olhar para o que aparentemente ela representa. E aí você vai olhando para a estrutura dela, quem ela é, qual é a história dela, da onde ela veio, o que ela passou. E aí, às vezes, alguém me fala, meu Deus, fulano é completamente diferente do que eu achava. E essa é a singularidade gostosa do ser humano, que é do indivíduo, de olhar para essa pessoa e observar o processo histórico dela, social. Quem ela é, e ela é exclusiva naquele momento, o que ela passou, quais foram os movimentos, o que ela sentiu, quem fez mal para ela. Então, todos esses processos vão formando aquela pessoa. E aí a gente se depara com a personalidade dela e às vezes você não gosta. Mas aí não quer dizer que ela é ruim. É que a proposta dela é essa. Então, é o real dela, é quem ela é. E assim, eu não posso construir isso de maneira particular, não, eu quero que você mude. E aí é o grande problema da humanidade. A gente quer que os outros mudem, mas quem muda é a gente. Quem olha para o reflexo
Porque o Jung, que é um psicólogo, que eu já falei para vocês, famoso, ele fala que tudo que eu olho para o outro e não gosto é um espelho, me reflete o tempo todo. Se eu não gosto da pessoa porque ela é uma estúpida, que momentos que eu também sou e não me reconheço? E ao contrário também, quando eu olho para a pessoa e acho o máximo que ela faz, é porque também existe esse traço em você. Mas que às vezes ele está tão desgastado, tão machucado, tão pisado, tão detonado, que você já nem reconhece mais isso em você. Você já nem se percebe mais. Nossa, eu tenho isso mesmo? Eu acho que não. E é você, é a sua estrutura psicológica, não muda, não vai ser diferente nunca daquilo que você é, daquilo que você construiu ao longo do tempo, né, gente? E aí é uma maneira particular da forma como você foi condicionada e construiu. Então, assim, essa construção, ela precisa, ela configura o seu estilo. Então, eu não posso olhar para você com a minha subjetividade. Não, é com a do outro. É o indivíduo, então, assim, ele é um ser biológico. O que satisfaz ele? O que cobre as necessidades dele? Qual é a real necessidade que ele está tendo nesse momento que eu não estou conseguindo atender? Porque é muito simples, gente. O outro te cobra. Por quê? Porque para ele faz falta. Ele quer aquilo, aquilo é importante. Então, assim, não quero mudar, não quero fazer, não quero agradar, não quero. Pois é, mas para o outro é importante. E aí, quando tu não faz, o outro te cobra. Mas lembra, quem muda é a gente. Então, assim, eu vou mudar a minha percepção sobre o outro, a minha visão, o meu sentido, a minha. Deixa ficar fino o sentido de você olhar para o outro e já perceber que hoje ele não está num dia legal. E aí, deixa eu achar aqui. Deixa eu só ver se está mudando. Então, a gente vai começar agora a falar, e por isso que eu quero que os alunos, por favor, me chamem no WhatsApp, porque você vai fazer, vai descobrir qual é a sua personalidade, e você precisa me pedir, porque é um livro, e aí eu preciso passar as informações da sua personalidade. Então, você vai descobrir ao final aqui qual é a sua personalidade. Mas tem coisas que são peculiares àquela personalidade. E que se você não me perguntar, você vai ficar com dúvida, vai. Então, assim, me chama no WhatsApp e eu compartilho, claro, gente, com todo mundo. Personalidade tem a ver com temperamento. Então, assim, as pessoas, elas têm um temperamento forte, né? Assim, o instrumento do MBTI, que é essa formação que eu falei para vocês, que eu fiz em São Paulo, ele fala do nosso temperamento. E ele é MBTI, porque mãe e filha que construíram o teste e falaram de personalidade, elas se chamam Myers e Briggs. Então, e é type, tipo psicológico, né? Então, vem do inglês. E por isso formam a palavra MBTI. Então, assim, agora, a partir de agora, quando as pessoas disserem, você algum dia já fez o seu MBTI? Isso quer dizer o quê? Algum dia você já traçou a sua personalidade? Então, você vai fazer agora. Claro que eu vou explicar, e se você não entender, você me questiona, né, pelo WhatsApp, e eu vou ajudá-los nesta parte, para que a gente possa cumprir o nosso protocolo de descobrir nossa personalidade. Então, gente, é um indicador, não é uma avaliação, isso não é um teste. Ai, a minha personalidade não é boa. Não, é uma avaliação. É um indicador. Eu tenho traços de uma personalidade tal. E aí, com esses traços, eu tenho alguns comportamentos deste traço. Para vocês terem uma ideia, o mundo todo utiliza a ferramenta do MBTI, porque até hoje não criaram nada melhor para descobrir a nossa personalidade e nos encontrar. A primeira vez foi o Jung, que eu falo para vocês que é um psiquiatra suíço, mas ele também fez psicologia.
Então, ele que fez os primeiros passos, depois Myers e Briggs, né, deram continuidade. Tá aqui as bonitas, né, olha, lindas elas, né, elas desenvolveram. Então, todas as pessoas, elas têm dois processos mentais, né, onde elas coletam as informações e, em seguida, que elas tomam as decisões. Só que esse processo é rápido demais. A gente coleta a informação daquele lugar onde a gente está e já em seguida a gente já faz uma tomada de decisão em relação àquilo. E essa é a sua personalidade, gente. Às vezes você, mas eu não sou assim. Então, é porque você não tem esse traço. Isso não quer dizer que isso é ruim, o que é bom, né? O pior. Eu vou... Então, assim, existem, gente, letrinhas que a gente vai falar que caracterizam traços de personalidade. Então, você vai pegar o caderno e você vai anotar como eu vou te falar, para que você entenda como fazer. Então, as primeiras letrinhas, para você conseguir entender o teu MBTI no final, você vai saber 4 letras. Então, assim, existem muitos tipos de personalidade, mas no final, uma é a sua. Eu tenho um pouco de cada disso. Não. Algo se sobressai. E se você não tiver autoconhecimento suficiente para entender qual dessas você é, pergunta para alguém da sua família. A pessoa que é íntima a você é na lata. Então, sempre eu vou falar duas, como está aparecendo ali, extroversão e introversão. E a Myers e Briggs, ela fala que existe uma dicotomia. Se eu sou um, eu não sou o outro. Então, mas eu sou E e sou I. Não. Que é aquilo que eu falei para vocês quando eu fui fazer o curso. Quando eu fiz o curso, eu descobri que eu era I. E aí, eu até tenho algumas coisas do extroversão, mas eu sou introvertido. Então, a primeira parte é onde eu concentro a minha atenção e a minha energia. Lembra que eu falei de energia? Então, eu sou introvertida. Eu concentro a minha energia em mim, comigo, estando fazendo as coisas que eu gosto, diferente do extrovertido. Então, as pessoas que preferem a extroversão, elas direcionam a energia dela para fora. Lembra que eu falei que quanto mais estiver na rua, contato com pessoas, e depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Tudo que eu entrego aqui, eu disponibilizo para vocês e podem mostrar para a família, usar, enfim, como vocês quiserem. Concentram nas pessoas, na atividade, gostam de estar no meio do povo, conversando, interagindo, fazendo trabalhos, enfim, gosta. O extrovertido, ele gosta. Já o introvertido, eles concentram e direcionam a sua energia mais para dentro. Então, às vezes, se pegam pensando nelas. Putz, será que está valendo a pena o meu trabalho que eu estou fazendo, o meu esforço? Coisa que o extrovertido, ele pode até pensar, mas ele já pensa falando, gente. Ele não tem muito de pensar. Ele vai falando e vai fazendo. E os introvertidos concentram em seu mundo interior de ideias e experiências. Então, às vezes, alguém machuca a personalidade do introvertido, ele se recolhe, ele fica chateado, ele se abate muitas vezes, porque fala, poxa, fulano me falou o que me falou, por que, né, fez o que fez. Então, assim, todos nós usamos as duas preferências, mas não é com igual conforto. Então, é o que eu falei para vocês, dou aula, eu faço tudo isso, eu adoro, mas tem momentos que eu falo, gente, como eu queria estar na minha casinha, aqui onde eu estou agora, no meu cantinho, na minha TV, sentadinha no meu sofá, assistindo um filme, porque eu gosto de recuperar a minha energia dessa forma. Então, eu vou ir passando, tá? Então, assim, olha que interessante o desenho, que assim, olha o extrovertido, o foco é no mundo exterior das coisas. E o introvertido, o foco é no mundo interior. Então, o que eu quero que vocês façam, gente? Escreve aí no papel, você é E ou I? Professora, eu sou os dois. Não, voltando, não dá. Ou você é extrovertido ou você é introvertido.
Não dá para ser os dois. Os extrovertidos, gente, são pessoas que ganham energia, estando no meio do povo, são sociáveis, são expressivos, preferem se comunicar pessoalmente. Eu matei a charada da introversão quando eu estava fazendo o curso, quando ele falou, e essa parte? Preferem se comunicar pessoalmente. E o introvertido por e-mail, gente, eu tenho uma dificuldade de ligar para as pessoas. Eu gosto de mandar uma mensagem e curtinha ainda, para não falar muita coisa. O e-mail, eu prefiro por escrito. Eu acho tão chato ter que ligar para a pessoa e falar com ela. E é tão simples, né? Para o extrovertido. E para o introvertido é difícil. Então, os extrovertidos, eles têm interesses em diversos assuntos. Então, ele fala de futebol, de filme, disso, daquilo, não aprofunda nada. O introvertido, normalmente, ele gosta de algumas coisas, e daí ele aprofunda aquilo, ele pesquisa, ele começa a fazer aquilo, e daí ele vai aumentando a velocidade daquilo, a intensidade daquilo, e vai naquilo, assim, são poucas as coisas que ele realmente gosta e aprofunda, né? Aprendem melhor ao fazer e discutir, o extrovertido. O introvertido, eles, por meio de reflexão, eles primeiro ficam pensando, introvertido, como é que eu vou fazer? Assim, assim, assim. O extrovertido não, gente, ele já tá com o pau. Ele fala, vou fazer assim, assim, assado, vou mexer aqui, vou tocar lá, vou... E o introvertido, ele fica pensando. Depois que ele pensa todos os detalhes, daí ele faz. Daí ele executa. Então, ficou claro, gente? Tem que estar claro aí se você é extrovertido ou se você é introvertido, tá bom? Seguindo a próxima, então, assim, dessa dupla de letras, você tirou uma. Legal. Primeira letra do MBTI você já tem. Agora nós vamos para o segundo conjunto de letras, que tem que sair só mais uma letra. No final, você vai ter 4 letras, né? Então, esse é o E ou o E ou I, desculpa. O S ou o N. Então, é a forma como você coleta as informações, né? De quem gostamos e de quem confiamos. Então, olha que forte isso, esse traço de personalidade. Como que você coleta as informações das pessoas que você gosta e de quem você confia? Então, não é fácil, gente. Então, o S vem de sensação e o N vem de intuição, porque não dá para ser o I, porque o I eu já falei no introvertido. Se você botar a letra I aí, vai achar que é introvertido. Então, foi usado a segunda letra, o N, mas quer dizer a intuição. Então, como é que você coleta as informações das pessoas que você confia? Pessoas que são sensação, gente, elas coletam as coisas no que é real e verdadeiro. Eu sempre falo, baseado em fatos e dados. Elas questionam. Isso é assim, assim, assado. Elas não vão muito na intuição, não. Então, elas lembram de fatos, elas lembram de dados, sequência, eles lembram datas, coisas que o intuitivo não lembra, o sensação lembra. Intuição não lembra, o sensação lembra. Porque ele é concreto. Então, se você fica contando uma história, imaginando uma situação, o intuitivo imagina. Quem é sensação, que é concreto, fica, não entendi nada. Não faz sentido para mim. Porque a pessoa é baseada em dados, com sensação. E intuição já é na imaginação. Então, assim, são abstratas, são imaginativas. Então, lembram-se de fatos específicos quando fazem relação. Eu lembro que eu já passei por uma situação parecida com essa. Mas não lembram de muitos dados. O sensação, gente, ele é capaz de lembrar o mês, o dia, a data e a hora que aquilo aconteceu e ainda que roupa que você estava vestida. Eu sou muito sensação, então eu falo com experiência própria. Eu marco tudo pelo olhar, a minha observação, assim, eu sou sensação, eu lembro de tudo, eu anoto tudo, porque eu quero lembrar dessas informações depois. Então, o sensação, ele constrói uma conclusão de alguma coisa minuciosamente, cuidadosamente. O intuitivo é rápido. Por quê? Porque como ele não observa muito, então como ele confia na pessoa, já é rápido a impressão. E aí ele já usa a intuição e fala, não gostei da fulana. Já o sensação, ele vai dizer, eu não gostei por conta disso, disso, disso. Então, assim, eles são específicos. Eles confiam na experiência. Então, eu sei que vai dar errado porque eu já fiz.
Eu já fui lá e já quebrei a cara. A sensação é assim. Intuição, eles confiam na intuição. Ele fala, vou fazer. Acho que vai dar certo. Cara, é muita gente intuitiva. Vocês não têm noção, porque assim, eles não usam os dados específicos, concretos. Não, eles vão pelas metáforas. Então, eu acho que vai dar certo. Vai ser um sucesso. Eu vou conseguir. Então, assim, eles são intuitivos por natureza. Sofre menos. Aí dizer para vocês o que é certo, o que é errado, né? Lembra que eu falei, não existe melhor ou pior personalidade. Existe a sua, que não vai mudar. Então, palavras que associam, né? O sensação, fatos, realista, específico, manter o prático, o que é? O que é isso? O que é isso? É uma pergunta que está sempre constante, assim, em quem é a sensação. Tá, o que é isso? O que é isso? E o intuitivo, ele já fala de ideias, do mundo da imaginação, de um geral, de um amplo, né? Ele já agrega várias coisas. O outro é específico, ele fala de um fato só. Então, assim, o sensação usa o presente para se relacionar com as pessoas. O intuitivo, ele usa o futuro. Ele sempre acha que o outro pode mudar. Não, ele vai mudar. Com o tempo, ele vai mudar. Gente, isso é muito intuitivo. Porque quem é de sensação fala, esse momento ele não mudou, ele não quer, ele não vai, ele não faz. Essa é a realidade. O intuitivo é muito mais do teórico, ele gosta muito mais de ler, de entender primeiro para depois fazer. E a sensação, ele é prática, ele não quer saber. Se ele não botar a mão na massa, ele não aprende, ele não associa as coisas, ele não... Então, depois vocês vão ler com calma, né? Porque até pelo nosso tempo não dá para falar muito. Mas isso é como... O outro é como você ganha e perde energia, né? Extrovertido e introvertido. E isso é como as pessoas coletam informações suas, através da sensação, fatos, dados, ou da intuição, algo mais imaginativo, mais não tão específico quanto quem é a sensação. Descobriu o que você é? Se você é sensação, se você é intuição. Dependendo do que você é, põe a letrinha lá do teu caderno. Então, eu já vou dizer o meu. Eu sou I de introvertido e S de sensação. Então, você já descobriu duas letrinhas minhas. Agora, você descobre aí. Você pode ser ES, EN, você pode ser IS, IN, não sei. Vai aí, né, para a sua descoberta. E aí, gente, a gente vai descobrir como que eu tomo decisão. Tem pessoas que tomam decisão baseado no pensamento, e daí é a letra T, porque vem do inglês, thinking, né? Ou pessoas que tomam as decisões baseadas no sentimento, feeling. Então, nesse conjunto de letras, ou você será T, ou você será F. Então, você é pensamento ou sentimento. E você quer ver uma coisa legal para você matar a charada? Há pessoas que tomam decisões baseadas no pensamento, gente. Vamos supor que você fosse dono de uma empresa e eu chegasse para você e dissesse, fulano, você vai demitir fulano agora. Porque ele fez isso, isso e isso e eu quero agora. Pessoas que tomam decisões baseadas no pensamento, ele é lógico, ele vai dizer, bom, fulano, você está sendo demitido porque você fez isso, isso e isso. Eu agradeço pelo tempo que você produziu nessa empresa, mas não contamos mais com o seu serviço. Tchau, obrigado. E ele vai virar as costas e se tiver que tomar uma cerveja, ele vai tomar, porque isso não abalou ele. Porque ele toma decisões baseadas no lado esquerdo do cérebro, racional. Então, ele não mistura sentimento. A pessoa que toma decisão baseada no sentimento, ela vai sofrer. Ela vai talvez chorar junto com a pessoa na hora de dar a notícia. Ela vai dizer para o chefe, mas como é que nós vamos demitir? Ele tem 3 filhos, a mulher está desempregada e tal e tal. Ele vai usar todo o sentimento dele, coisa que... Lembra que eu falei da dicotomia? Quem tem uma coisa não tem outra. Quem é racional é muito difícil desenvolver o emocional, porque quase falta. Eu falo para vocês porque eu já trabalho, como eu falei para vocês, há 14 anos com pessoas, né? E eu já demiti muita gente na minha vida. E eu sempre tomava a decisão assim, no pensamento. Fulano não serve mais, vamos mandar embora.
Então, eu não misturava o sentimento. E quando eu fiz o teste, o meu T é muito alto. Eu sou pensamento. É muito difícil. Olha que interessante ali, ó. Tá escrito o F, né? O sentimento. Avalie os impactos das decisões para as pessoas. Eu não avalio. Eu resolvo prático, lógico. Tá escrito ali, ó. Resolvem problemas logicamente. Cara, tem que mandar embora ou antes ele do que eu. E para quem é sentimento, isso é grotesco, inclusive, chega a ser ignorante falar uma coisa assim, né? De tipo, cara, cadê o sentimento aí, né? Cadê o coração? Cadê o lado humano? Não tem lado humano. Felizmente não tem. Então, são pessoas que buscam padrão de verdade, são razoáveis, podem ser persistentes, são justas, tratam as pessoas todas de forma igual. O pensamento. Quem é sentimento, elas são mais compreensivas, então elas não são tão drásticas nas tomadas de decisões. Elas são mais amorosas, então assim, elas são justas, os dois são justos, ninguém é desonesto aqui, né? Mas que todos sejam tratados do seu jeito, como indivíduo. Então, assim, normalmente quem é sentimento trata todo mundo diferente do outro, porque conhece, sabe que esse é mais querido, esse é mais envergonhado, esse é mais esse fica chateado com mais fácil. Então, assim, o pensamento e sentimento, quem é pensamento, ou seja, a letra T, ele prefere usar a cabeça, ser imparcial, gosta de coisas, é objetivo. Críticas, analisa, firme, mas justo. Gente, aqui nós não estamos dizendo os desvios de caráter, aqui é o bom caráter. Quem é sentimento já usa o coração para tomada de decisão. Então, vai mais para o lado pessoal, é mais subjetivo, elogia mais, compreende mais e é piedoso. Às vezes tem que chamar atenção, mas por piedade não chama. Vocês acham que quem é T, né, o thinking, é o pensamento, faz isso? Não, porrada. Se tiver que falar, fala mesmo. Então, acho que ficou bem claro aqui, né, para você descobrir se você é T ou F. Então, vamos de novo. O meu, eu sou I, introvertido e extrovertido, eu sou introvertido, então assinalei a letra I. No S e no N, eu sou sensação, tudo regrado, né? Lógico. E do T e F, eu sou pensamento, então é IST, é as minhas iniciais da personalidade. Como que são as suas iniciais? Assinala aí, você é T ou F? Também deve estar bem claro. E por último, como que a gente se posiciona em relação ao mundo exterior? E, gente, esse julgamento é JOP, né? Ou julgamento ou percepção. A forma como o meu professor explicou, eu nunca vou esquecer, porque eu falei, nossa, eu já sei de longe como é que eu sou. Como é que a gente se posiciona em relação ao mundo exterior? Então, assim, as pessoas, as coisas, né? Vamos supor que eu tenha passado esse trabalho para vocês. Vai ser vocês descobrirem qual é a personalidade de vocês e me passarem um resumo dela para ver se vocês realmente entenderam como é o que é personalidade. Eu falei para vocês que é para entregar sexta-feira que vem. A nossa atitude em relação ao mundo exterior, quem é julgamento, gente, já vai começar a fazer hoje. Já vai terminar a videoaula e já vai ler e já vai escrever, porque ele pensa assim, eu vou mandar a sexta agora, porque sexta-feira que vem eu já quero estar livre. As atitudes em relação ao mundo é P de percepção, fala assim, não, amanhã é sábado, vou descansar, depois é domingo, aí segunda eu vou ver se eu faço um pouco, terça, e aí assim, quando chegar, gente, na quinta-feira que vem, que não tem mais para que lado correr, a pessoa começa a fazer, e às vezes um pouquinho antes do horário de entregar, entrega. Porque quem é percepção deixa tudo para a última hora. E, gente, não é desorganização, porque não é um comportamento, é um traço de personalidade. A pessoa ela ganha muita energia sendo P. Porque
Parece que naquela última hora a adrenalina voa, a pessoa ela corre, ela produz, ela enlouquece, porque ela tem que entregar, ela não é irresponsável. Mas é a atitude dela em relação ao mundo. Enquanto um se prepara para tudo, para não deixar nada para a última hora, para não descumprir nenhum compromisso, o outro só ganha energia se deixar para a última hora, que é o P. Eu sou muito P. Vocês não têm noção. Quanto mais perto do negócio, mais eu produzo e mais, porque daí eu não tenho saída, não, ou é fácil, daí eu dou um jeito de fazer rapidinho e faço bem. Então, ó, pessoas que preferem o julgamento são organizadas, são sistemáticas, metódicas, fazem planos a curto, longo prazo, planilha, tem tudo ajeitadinho, adoro. Meus irmãos são muito Jota. Tudo é organizado, tudo certinho, tudo tem que ser, tudo é isso, tudo é... Olha os P's. São adaptáveis, curiosos, informais, abertos, ajustam-se da maneira flexível. Ah, não deu para arrumar aqui, faz amanhã, ajeita aí, dá um jeito. Vocês acham que o Jota gosta disso? Fica incomodado, fica louco, fica puto. Julgamento. Gosta de definições, resistem à retomada de decisões. Não, tomou uma vez, está decidido, não volta atrás quem é Jota. Quem é P, gente, tá bom, não deu, bora fazer de outro jeito, sabe? Não tem problema. Se adapta muito mais fácil. Olha o Jota, tentam evitar correrias de última hora. Se eu fizer a forma como eu levo, sendo P com o Jota, eu mato ele. Porque ele não gosta de ficar para a última hora, e ele fica doente porque ele tem medo que ele não vai conseguir entregar. E essa atitude em relação ao mundo, gente, é tudo. Tudo o P deixa para a última hora. E o Jota tudo antecipa. Tudo na vida, tudo. E assim, Vanessa, é bom ou é ruim? Não tem bom ou ruim, tem o seu. É você. Então, assim, julgamento. É organizado, decide, tem controle, vive o agora, conclui as coisas, é ponderado, planeja. Olha o P. É flexível, informação, experiência. Depois, deixa tudo para depois. Tem várias opções, né? Não deu, vai assim, vai, sabe? É espontâneo e aguarda. E é muito real, que você poderia fazer um negócio hoje, mas você vai deixar para depois eu pergunto para a professora e peço ajuda para ela, e qualquer coisa ela me fala. Então, assim, existem 16 tipos de personalidade. Já mostrei aqui para vocês. O meu é ISTP. Então, eu sou introvertida, baseada em sensação, pensamento, que é o thinking, e P de percepção. Existirão pessoas que são igual eu nas 3 primeiras letras, mas no final, ao invés de ser ISTP, é ISTJ. Então, é o que é o tal de cima aqui, né? Porque ao invés de ser percepção, é julgamento. Então, você vai descobrir qual que é a letrinha sua. E a partir do momento que você descobrir qual é a letrinha sua, eu coloquei aqui. Quando você estiver certo sobre o seu tipo, escreva para mim num papel, né? Manda de volta qual é o seu tipo. E aí, em seguida, escreva o que você acha importante salientar da sua personalidade. Claro, gente, que você vai me cobrar, né? As cópias dos tipos de personalidade, mesmo porque você vai querer fazer com pessoas da sua família, seu namorado, seu marido, seu filho, enfim, para você descobrir qual é a personalidade dele, para poder ajudá-lo. E aí, a partir do momento que você fizer isso, você me cobra, alguém da turma me cobra, na verdade, que daí eu tiro a cópia de tudo e mando, né? Você espalha para a turma inteira. Mas você vai ler lá e vai escrever para mim quais são os principais traços da sua personalidade que você concorda com o que está escrito ali. Não tem erro, gente. Quando eu li o ISTP, eu falei, não tira nada e não põe nada. Sou eu, exatamente o que está escrito ali. Gente, a verdade, ela dói, tá? Pode ser que a hora que você lê o seu lindo perfil, você diga, que bosta é essa? Eu não gosto de ser assim, odeio. Não tem problema. Vamos trabalhar ao longo das aulas a sua personalidade. Show de bola! Não esquece de fazer o exercício, beleza? Até mais a próxima aula, gente. Fiquem com Deus!